Agora me conta aí, o começo do Acelerados, como que o Acelerados surgiu, né? O Gerson passou bem por cima ali comigo e eu gostaria de saber de você. Você estava na Red Bull? É um alinhamento de planetas também, né? Você tem que ter essa coisa muito quando se fala de invenção, né? Eu acredito muito nessa questão do Zeitgeist, eu até falo isso no meu livro. Puxa, se o Thomas Edison não tivesse inventado a lâmpada, a gente não teria lâmpada? Claro que a gente teria. O conhecimento da humanidade naquele momento estava convergindo, se não fosse o Edison naquele ano, ia ser o Zezinho dali a 6 meses. Ia ser o Tesla, que era o coisa que estava embaixo. Então eu acho que a gente tinha essa... Com o YouTube ganhando tração no Brasil, a gente tinha uma frustração acumulada do público entusiasta de carro, de não ter uma grande plataforma que falasse para o entusiasta, né? Eu acho que a gente tinha ali, tem, né, até hoje, marcas muito consolidadas no mercado, mas pegando essa fotografia ali de segundo semestre de 2013 e início de 2014, que é quando esses planetas aí se alinham. Quem eram os grandes players, né? A gente tinha o Autosport na Globo há muitos anos, a gente tinha 4 rodas ainda como uma potência, né, no mercado de revista, já também no online, no site e tal. E essas duas plataformas e várias outras grandes, elas sempre foram muito competentes em falar com quem tem carro, né? Com quem se interessa de alguma forma por carro, no sentido de, estou pensando em trocar de carro, afinal, como é que eu troco um pneu? De quanto em quanto tempo eu preciso trocar o óleo? E nenhuma dessas plataformas realmente... E um pouco mais a fundo, você diz, assim? Não era voltada para o entusiasta, não entregava, porque eu sempre falei isso, o Acelerados nunca foi um programa sobre carros, ele sempre foi um programa sobre a paixão por carro, a emoção que o carro desperta no ser humano, a relação da pessoa, né? Ele é humano, ele sempre precisou ser humano. Então, mas eu acho que essa frustração que o Juliano Barata foi no meu podcast lá e a gente falou um pouco sobre isso. Para resumir essa coisa, existia esse desejo de um Top Gear brasileiro. O Top Gear já existia há muitos anos lá fora e eu me lembro de morar nos Estados Unidos, cara, e nem pensar pela minha cabeça, Acelerados 10 anos antes, mas já existia o Top Gear e eu pensava, mano, por que ninguém faz isso no Brasil? Me parecia que... Porque qual é o lance? O público que tem carro é muito grande. O público que ama carro é muito menor. Mas também é muito grande. Sim. Eu chuto, sei lá, deve ter algo na casa de 5 a 10 milhões de pessoas no Brasil que a gente poderia considerar entusiasta de carro. E ninguém estava falando com essas pessoas. E aí, te dando a fotografia do meu lado, por exemplo, o Gerson, ele, nesse ano aí, 2013, por aí, ele estava fazendo a Búfalos, ele e o Gilbert estavam tentando fazer essa linguagem meio californiana, né, com uma fotografia legal, mas com histórias. Tem vídeos da Búfalos ali, você pega de 2013, tem do Gerson ganhando na Mega Sena e comprando um R8 e tal, que é fakezinho, né, eram videozinhos de ficção e tal. E eu, como Red Bull, estava apoiando a Búfalos. Eu fui um dos primeiros patrocinadores da Búfalos. Então, até daí que eu já conheci o Gerson há muitos anos. Mas eu, no meio de 2013, eu decidi sair da Red Bull, e em março de 2014. E aí eu sabia que, depois de 8 anos de casa e tudo mais, estava saindo em comum acordo, eu ia ter uma gordura financeira, digamos assim, que ia me permitir fazer algo que, normalmente quando você tem 15, 16 anos, você sonha, né? O que você quer ser? E aí você faz um sonho completo. Depois que você faz 18, entra na faculdade, começa a trabalhar com 19 anos, você começa meio que a jogar com as cartas que a vida te dá, né? A vida te dá uma mão, você joga aqui, a vida te dá outra mão, você joga ali. Então você continua sonhando, mas você já não sonha 100%, né? Você sonha sonhos possíveis dentro de realidades. E ali naquela fotografia de, vamos dizer, setembro, outubro de 2013, eu falei, eita, vou poder sonhar 100% de novo. E é meio assustador até, eu já estava com 31 anos ali, às vezes você pode sonhar, se dispor a sonhar 100% e não ter uma resposta. Isso pode ser assustador. E aí, como eu conto no meu livro, eu estava voltando da Praia do Rosa, dirigindo, nessa matutada aí, cara. O que você estava dirigindo? No carro alugado. E eu, acho que era um Gol prata. E eu falei, cara, é até meio constrangedor falar isso em voz alta, eu até uso exatamente essa frase no livro, que é constrangedor dizer isso em voz alta, mas, cara, eu posso ser qualquer coisa que eu quiser, qualquer coisa.
Falei, cara, eu quero ser o Jeremy Clarkson brasileiro. Eu me olhei no espelho e falei isso. Ou seja, essa coisa de trazer o Top Gear ou algo parecido para o Brasil. Aí eu comecei a plantar várias sementes nesse sentido. Essa série do Discovery aí que eu falei, do Sonho do Mundial, foi uma. Eu cheguei a contatar, cara, a BBC, não vou falar o nome aí da pessoa que estava junto comigo nesse projeto, que eu não sei se ela quer que isso seja público, mas a gente contatou a BBC e descobriu, sabe quanto custa para licenciar a marca Top Gear? Quanto custava para licenciar a marca Top Gear por um ano no Brasil? Não era, quer dizer, talvez seja, eram 750 mil pounds por ano. Então, evidentemente, na nossa realidade, totalmente inviável, e você pode fazer, o que é o Top Gear, na verdade, né? Falar de carro como entretenimento, e não como, nessa linguagem mais jornalística, básica, que para mim não funciona tão bem no vídeo. Para mim, acho que se fez durante muito tempo no Brasil, revista no vídeo, né? Esse aqui é o novo Gol 1.6, ele tem 120 cavalos, o preço, né? Torque, aqui agora ele conta com bancos de couro, ar-condicionado digital. Mano, isso tudo eu acho no Google. Você não precisa, o vídeo não é isso, o vídeo precisa ser entretenimento. E se ele for entretenimento, é o que a gente estava falando do Drive to Survive, ele vai atingir até quem não gosta, quem não tem afinidade com aquele universo, né? E aí, cara, onde os planetas se alinham aí? Em janeiro de 2014, a NWB, que é a empresa dona do Acelerados, hoje, né? Mas na época era uma ideia, era um projeto que já tinha lançado o Desimpedidos, que hoje é o maior canal de futebol do mundo. E na YouTube. época já era muito grande, já tinha sido um case de sucesso. Ainda não, assim, ainda não. O Desimpedidos realmente decola na Copa do Brasil. E isso foi era o plano de negócio mesmo. Eles lançaram em 2013 para ter a base, porque eles sabiam que a Copa ia ser a grande oportunidade deles decolarem, como de fato aconteceu. Mas já tinha muita gente boa por trás, alguns investidores que tinham participado do Porta dos Fundos. O primeiro grande case de YouTube como um negócio de alta qualidade, com programação regular, feito de forma profissional e que realmente ganhou tração comercial foi o Porta dos Fundos. Então, esses mesmos caras que tinham participado do financiamento lá decidiram criar algo que na época, para explicar com facilidade, se resumia como vamos fazer uma Globosat do YouTube. Então, uma série de canais verticais de assuntos diferentes. De assuntos diferentes, os quais o Desimpedidos foi o primeiro. E aí eles foram bater na porta lá da Red Bull em busca de patrocínio. Falaram, a gente é a NWB, a gente já lançou o Desimpedidos, esses caras aqui que estão investindo aqui já investiram no Porta dos Fundos, e a gente vai lançar vários canais. E um desses canais vai ser um canal de automobilismo com o Rubinho. Eles tinham convencido o Rubinho a entrar nesse projeto. E aí no dia seguinte eu já falei, cara, eu quero participar disso, eu estou saindo da Red Bull e eu quero fazer parte disso. Então, a partir dali as coisas começam a convergir, né? E aí nessa coisa, porque era uma startup, né? Coisa muito precária, eu brincava com o Gerson no começo, onde a gente começou, a NWB começou incubada numa outra produtora. E a gente brincava, tem que avisar hoje quem leva os cotovelos para trabalhar, porque não cabia os dois, né? Podia ficar um assim e o outro podia ficar assim. Então, nessa coisa de startup e tal, que eu vi que talvez fosse mais fácil a gente pegar alguém que já estava fazendo, que era o Gerson com a Búfalos. Aí que os três caminhos se encontraram, vamos dizer assim. Muito interessante, né? Como não basta só a ideia, né, cara? Meio que o universo tem que dar uma conspirada para... Mas essa coisa dos Zeitgeist, entendeu? Se não fosse o Cássio, o Gerson e o Rubens naquele momento, ia ter sido, sei lá, o Juliano Barata, o Cacá Bueno, e de alguma forma algo parecido ia acontecer naquele momento. Entendi. Tava maduro isso, né? Essa necessidade era clara. Tinha muita gente pensando algo parecido nessa linha, né?